Seja muito bem-vindo a mais um intensivão CDP. Olha que massa, né? Parada é a seguinte, aqui no intensivão CDP, você está se preparando com táticas, técnicas, com ferramental para que você seja valorizado aí na tua empresa, beleza? Para que você seja valorizado e reconhecido por decorrência bem remunerado com a ciência de dados. Então, meu grande objetivo aqui é te dar o ferramental que é necessário para que você possa ser o cara aí da instituição, beleza? Tranquilo, combinado? E para isso você vai ter nada mais, nada menos do que a ciência de dados debaixo do seu bolso. Então tá massa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e a parada é a seguinte: só antes de compartilhar minha tela, eu queria só fazer um pedido para você. Pega o link aí do YouTube, onde você está agora aí, e já manda aí no grupo do WhatsApp e fala, amigo, porra, ciência de dados aqui, vamos fazer um projeto aqui na tora de previsão aqui, vai ser muito massa, eu acho que você vai gostar de estar presente. Então, assim, você vai ver que eu tenho um foco muito grande aqui contigo em tentar explicar aqui nesse tempo curto que a gente tem, o que seria um problema de negócio e como que eu posso utilizar todas essas técnicas para resolver esse problema. O fato é que você vai ver que isso extravasa para todos os outros setores e o meu grande objetivo aqui, cientista, de verdade, não é te passar todo o técnico para você aprender tudo aqui nesse nosso bate-papo, porque seria meio que impossível, saca? Não vou dizer impossível, mas seria meio que sofrível. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que eu precisaria entrar nos detalhes e que, cara, eu tenho. Vou te dar um exemplo. A gente vai fazer esse bate-papo aqui 1 hora e meia, vai. O CDP, velho, tem mais de 100 horas de aula. Por quê? Porque aí eu entro em cada um dessa paradinha aqui do pipeline e ó, destrincho para você, né, ganhar ali a musculatura. Então, assim, porra, não seja tão rigoroso com você mesmo, se você por um acaso não pegar algum conteúdo aqui, por quê? Porque, cara, é um conteúdo que eu vou te entregar, você vai entender o racional, você vai curtir essa parada, mas não tem como a gente pegar tudo e jogar tudo em 1 hora de aula aqui, tudo que deveria para você compreender por completo. Fechado, cientista? Combinado? Então, beleza. Cara, a parada é a seguinte, olha só, a gente vai falar sobre uma aplicação completa de ciência de dados. A gente vai, cara, do início até tu ver o sisteminha aqui hoje na tela e a gente fazendo ali a previsão do problema de negócio. Beleza? Então, ótimo. Só que tem uma coisa que não vai mudar das coisas que você já viu aqui nessa semana. Eu venho aí ao longo dessa semana e da semana anterior falando para você de pipeline da ciência de dados, de algoritmos de machine learning, de técnicas de processamento de dados, de análise de dados. A gente vem falando ali de entender bem um problema de negócio, de se conectar com os dados, e tudo isso não foi à toa. Eu estou preparando você de verdade para que você tenha os pilares, beleza? Quero que você tenha os pilares. Por quê? Porque se você tiver aí os pilares direitinho, a gente consegue fazer aqui a nossa casa e essa casa vai estar bem estruturada, não vai ser qualquer vento que vai abalar essa parada, tá ligado? Então, assim, tudo que você vem aprendendo ao longo dos dias é exatamente para que você chegue na imersão e tenha os conhecimentos. Agora você vai ver que tudo se concatena, né? Eu fiz aqui o resumo para você ver, ó, a nossa solução acaba aqui e ela está dividida desse jeito aqui, ó, como a gente já conversou, ó. Você vai entender o problema de negócio, você já deve ter visto, se você já viu algum outro vídeo onde eu faço o case completo, você vai ver que eu sempre divido desse jeito porque eu acredito que, cara, vai facilitar demais. Porque dentro de cada uma dessas etapas aqui, aí eu tenho mais outras N atividades que são importantes, né? Mas você precisa saber para onde tu tá indo, pelo menos. E com 5 passos, ó, 5 dedos aqui, ó, a gente vai entender que você vai sair de um lugar e vai chegar lá na aplicação. Beleza? Eu disse 5 dedos porque tem um aqui que a gente vai fazer junto com o outro, praticamente a gente sempre faz isso, tá bom? É só porque eu acredito que tem que ter uma diferenciação
do conceito e da etapa para você entender o que é construir e avaliar. Eu acho que isso é muito importante, gera muita dúvida na cabeça da galera e eu gosto de separar essa parada, beleza? Então vamos lá. Cara, nosso problema de negócio é o seguinte: a gente precisa prever se um paciente ele tem predisposição a ter doença cardíaca. Beleza? Então agora se coloca aí, ó, entra aqui junto com essa galera aqui do Grey's Anatomy, ó. Não sei se tu gosta de série, mas minha esposa gosta dessa série aqui, é muito louca. Ela assistiu tudinho já, ou quase tudo. Então, cara, o que tá rolando aqui? Aqui é o seguinte: você vai estar junto com a equipe médica ali do Albert Einstein. Inclusive, Albert Einstein é um dos locais aqui que mais pagam bem cientistas de dados, sabia, cientista? Se você tiver a sorte de encontrar alguma oferta de vaga do Albert Einstein, você vai de cara ver que os caras não estão para brincadeira, que eles realmente querem bons cientistas de dados trabalhando lá com eles. Afinal de contas, eles lidam com aquilo que a gente tem de mais valor, que é a nossa experiência divina aqui nesse planeta Terra, nossa vida, né? Então, eles estão lá e eles precisam realmente utilizar os dados da melhor forma possível para ajudar, né, na sobrevivência. Então, imagina você aí dentro do Albert Einstein e o seu grande objetivo é, junto com os médicos, descobrir formas de, ao identificar algumas características dos pacientes, a gente consegue fazer algumas previsões, algumas inferências, se o paciente tem predisposição a ter uma doença do coração. Fechado? Então, ó, você tá lá agora e aí tem lá, ó, você tá junto com, eu não sei o nome de ninguém, beleza? Eu não assisto essa galera aqui, eu só lembro do House, né? Fala de médico, eu só lembro do Dr. House lá, né? Então você tá lá com o House, e o House era muito massa porque o bicho é investigativo, né? O House eu assisti alguns. E aí, cara, esse processo é até engraçado que o House ele era tão investigativo que ele saía da casa, ele saía do hospital, né? Ia na casa do paciente e o paciente estava lá, né? E ele ficava encucado para saber o que estava rolando com o paciente, que ele já tinha feito vários tratamentos e o cara não recuperava. Aí, de repente, no meio do episódio, mostra ele indo na casa do paciente e descobrindo que dentro da geladeira da casa do paciente tinha uma comida e essa comida tinha um fungo específico lá, que não sei o que. Aí ele fala, cara, então descobri que o paciente tinha um fungo aqui, vou dar um outro antibiótico aqui, e aí o paciente, né, aí tem o desfecho do episódio, né? Então, quem dera se a gente tivesse toda essa disponibilidade aí ao nosso alcance, né? Quiçá um dia teremos, com a evolução aí da IA, né? Talvez tenhamos médicos dentro de casa, né? E, enfim, são cenas dos próximos capítulos, né? Então era massa essa série do House, eu gostava pra caramba. Então, a gente, já que não tem como ter o House pra ir lá na casa da gente, a gente tá lá trabalhando com o Albert Einstein junto com todos os médicos. E aí a gente tá lá debatendo várias coisas. Que coisas, Eduardo? Várias variáveis que podem interferir ali em doenças cardíacas, beleza? Então, a gente está lá e aí a gente vai partir agora de um ponto em que definimos quais são as possíveis variáveis que vão nos ajudar. Fechado? A gente passou aqui do entendimento do problema de negócio. Vamos partir agora para o jogo, vamos começar a fazer os testes, porque a gente já fez ali testamos várias hipóteses, né? Algumas variáveis ficaram pelo caminho, ainda no papel, e outras foram para frente. Todo jogo começa, cientista, e aqui é interessante eu falar para você, todo jogo começa com uma variável. Às vezes, é claro, tem situações e empresas que já começam com centenas, milhares de variáveis. Eduardo, me dá um exemplo aí. Ó, vou dar um exemplo do setor financeiro porque eu venho de lá, né? Então, imagina aí, você está querendo fazer um trabalho e você quer fazer previsão de atraso de clientes, né? Previsão de inadimplência, vai. Cara, você está querendo prever se o cliente vai pagar ou não, e aí você tá olhando para uma dívida de crédito e você tá dentro do Banco do Brasil, cara, tem pelo menos uns 1000 variáveis só do comportamento de crédito do cliente. Então, de cara, você já sai ali com uma base analítica, né? Com uma ABT,
já com uma cacetada de variável para você testar. Então, assim, é claro, aí você saiu já do início, tendo já muitas informações. Mas aqui, nesse caso, você está saindo ali desse bate-papo aqui com os médicos ali, com algumas variáveis, beleza? E essas variáveis a gente vai testar aqui para saber se vai dar bom ou não. Fechado, cientista? Então, ótimo, passamos aqui desse primeiro passo. Olha o pipeline aqui. Você já viu o pipeline e nós vamos seguir ele do início ao fim, tá bom? Entendemos o que a gente precisa resolver. Vamos agora partir para analisar os dados. Onde estão os dados, Eduardo? Então, o Albert Einstein, ele já disponibilizou para você fazer a conexão com os dados, beleza? Ele mandou para você um CSV, brincadeira, isso vai ser muito difícil acontecer, a não ser que a empresa realmente esteja começando ali, né? Mas a gente tem um CSV aqui chamada Heart Data, tá bom? Vou disponibilizar essa parada toda aqui para você, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, ó, a gente vai copiar aqui o caminho do Heart Data, que é a nossa conexão de dados. Acessamos as informações que a gente precisa para acessar, para analisar os dados agora. Fechou? Então, ó, bora. Estou indo bem miudinho para você compreender o que a gente faz. Beleza? Então, agora, para eu acessar esses dados, aqui dentro do Python, eu estou no ambiente do Google Colab, beleza? A gente já passou por essa fase, você já aprendeu ali a abrir o Google Colab, né? Abrir o script IPYNB, que é esse script que a gente vai fazer aqui, o desenvolvimento dessa máquina preditiva. Você já sabe subir o dataset, né? Aqui na pastinha, você já aprendeu tudo isso. Tá bom? Agora eu vou passar um pouco batido nela para a gente ir resolver coisas um pouco mais complexas. Fechado? Um pouco mais complexo não quer dizer que é complexo. Eu só estou dizendo que ela é mais fácil do que a etapa anterior, beleza? Não coloca crença nessa sua cabeça aí não. Vambora que você consegue fazer essa parada. Cientista, olha só. Aqui nós estamos numa célula que é uma célula de importação de bibliotecas, tá bom? Sei que tem uma galera que não gosta muito do inglês, então eu vou traduzindo aqui aos pouquinhos, para quando você pegar esse script aqui já tá mais claro, beleza? Então, ó, a gente vai fazer aqui a importação das bibliotecas ou pacotes, beleza? Ou pacotes, que são aqueles pacotes que auxiliam a gente, que um cientista de dados já passou pela necessidade de criar algumas funções e o cara foi lá e disponibilizou, inclusive para o Anaconda compartilhar esses pacotes aqui com a gente. Se você quiser usar o Jupyter, mas compartilhou aqui os pacotes com a galera do Google, para o Google instalar nessa máquina virtual e disponibilizar para você, tá bom? Isso é normal. Então, quais são os pacotes? Lembra que a gente viu, tivemos uma aula só de pacote, não foi? Todos esses que a gente vai olhar aqui hoje, a gente falou lá que estão entre os 5, 6 pacotes que a gente mais vai utilizar aqui quando a gente fala de ciência de dados. Tranquilo? Lembra que tem pacote para tudo, né? Até para mandar o foguete para a Lua. Tem um pacote lá, o PyMoon. PyMoon é o pacote que ajuda a fazer o... Já percebeu que os pacotes, né? A maioria dos pacotes tem isso, né? Pai não sei o que, pai não sei o que, tem um PyMoon lá. Acabei de inventar o pacote. Vai que existe, né? Deixa eu ver aqui. PyMoon. Não, desfoca não, Eduardo. Vamos lá. Então, aqui a gente tem 4 pacotes que a gente vai utilizar para a gente fazer aqui o nosso trabalho. Pandas e NumPy para fazer manipulação dos dados, beleza? Seaborn e Matplotlib para a gente conhecer e explorar esses dados aqui nesse momento. Fechado, cientista? Então, ó, vou clicar aqui para a gente importar esses pacotes, beleza? Acabamos de importar. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos nos conectar com os dados, né? Então, eu vou jogar o Heart Data aqui dentro do nosso read CSV. Por que read CSV? Porque a gente está lidando com um arquivo CSV. Tem outras funcionalidades aqui dentro do Pandas, Eduardo? Tem. Lembra que a gente viu que tinha read SAS, read R, read J... JSON, não, tem de tudo, cara. O Pandas realmente é muito doido. Inclusive, ó, lembra que a gente tá criando aqui uma importação e a gente tá usando Pandas aqui, ó, esse PD é o Pandas, o NP é o NumPy, o SNS é o Seaborn e o PLT é o Matplotlib, tá bom? Então, beleza. Aqui eu vou importar e aqui embaixo eu já vou visualizar
os 5 primeiros pacientes, beleza? Top 5 pacientes aqui, os primeiros pacientes da linha, tá bom? Para a gente já conhecer esse dataset aqui. Então, bora dar um dataset attributs aqui para os meus alunos do mestre do SAS aqui, né? A galera do SAS também tá começando a gostar do Python, porque eu vou fazendo esse crossover aqui, né? Eu vou cruzando aqui, vou mostrando um pouco de cada um, porque eu acredito que assim você vai montando a sua capacidade, vai montando o seu portfólio de conhecimentos para você, é claro, ser o cara que detona aí na empresa, beleza? Vai ser o cara dos dados. Então, olha só o que a gente tem aqui, cientista. Nós temos o paciente 0, paciente 1, 2 e assim sucessivamente. Estamos olhando somente os top 5 pacientes agora nesse exato momento. Nós temos aqui idade, as diversas idades. Tá aqui o sexo, tem aqui 0 e 1, né? Então já transformamos uma variável que era categórica. Lembra que a gente precisa fazer um processamento? Se tiver, dependendo do algoritmo, se tiver a string aqui, né? Object, se tiver letras, caracteres, então agora não vamos precisar fazer, tá número, tá bom? CP, tem aqui, ó, Trest BPS, tem Show, FBS, Hashtag, cara, isso aqui tem uma porrada de coisa que a gente vai, eu não decorei, é claro, mas são tudo medidas que são importantes para fazer previsão de doença cardíaca, tá bom? Então aqui tem a frequência cardíaca máxima, tem o nível de colesterol, tá bom? Esse aqui é o colesterol, tem enfim, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Cara, eu não vou lembrar agora. Tem vários nomes aqui, várias medidas, várias características que os médicos passaram para a gente. E aqui tem uma galera que, né, às vezes acha que a gente vai precisar estudar medicina para resolver um problema de machine learning para os médicos, né, para a área da saúde. E não, cara, o fato é que você vai precisar dominar bem o processo e vai precisar conhecer bem as variáveis, é claro, vai sim, cientista. Você vai ter que ter documentação e mais documentação sobre como que as variáveis estão dispostas aqui como fonte de dados para você compreender as variáveis pela variável também, né? Então, ontem a gente conversava, eu estava lembrando você que eu via variáveis dentro do banco que, cara, tinha que ter um manual só para a gente entender ali a variável, porque era bem complexo, né, o processo de criação. Mas tinha um racional, o cara que estava desenvolvendo, ele tinha muito conhecimento do negócio, então tinha um racional e os médicos, é claro, não falaram qualquer coisa aqui para você. Eles tiraram o racional e aí você simplesmente, junto com a galera da engenharia de dados, coletou as informações que são necessárias, tá bom? A última aqui, cientista, é o nosso target. O que é o target? É se essa galera que está servindo para a gente aqui como base histórica de estudo, para desenvolver, para treinar a nossa máquina preditiva, esse target significa que esse carinha aqui, ó, ele teve a doença cardíaca. O 1 aqui significa para a gente aqui nesse caso que teve a doença cardíaca e o 0 é que não teve a doença cardíaca. Então, Eduardo, mas se eu já estou vendo aqui que teve, não teve, o que eu vou prever, né? Você deve estar se perguntando, porque eu também tinha essa pergunta e é muito normal nesse nível aqui que a gente está, né? Esse nível inicial aqui para compreender essa parada toda. E aí eu te respondo que é o seguinte: a gente está utilizando dados históricos para a gente treinar o nosso algoritmo e, quando recebermos novos pacientes, a gente ter condições de fazer a predição se, dadas as características do novo paciente que vai entrar, o nosso paciente está mais para 1 ou para 0, ou seja, está mais para ter doença ou não ter doença. Conseguiu captar essa parada aí? Isso é muito importante para mim aqui. Se você não conseguiu, coloca no chat aqui que quando a gente terminar essa parada, eu vou voltar e vou te explicar até você entender. Fechado? Você não vai sair daqui hoje sem entender essa parada. Combinado? Essa parada aqui é trivial para você e é fundamental para você compreender o processo. Fechou? Então, aqui a gente vai olhar esses dados aqui para a gente analisar as características dos nossos pacientes e aqui nós estamos olhando as variáveis que são importantes
para prever se o paciente vai ter doença ou não. E a variável que vai dizer isso para a gente é esse target aqui. Ela pode ter o nome que for, tá bom? Geralmente a galera usa muito target, a classe, beleza? Inclusive, quando a gente fala de classes desbalanceadas, não é à toa, né? A gente está olhando o target e o target está desbalanceado. Lembra que a gente estava falando ontem das fraudes? E aí, quando a gente falava das fraudes, tinha muito pouco registro de fraude e aquilo era um desbalanceamento de classe. Então, isso aqui também pode ser chamado de classe. Tranquilo? Olhamos as 5 primeiras, bora dar uma olhada nas 5 últimas variáveis aqui. Então, a gente usa a função tail para olhar as últimas e head para olhar as primeiras, tá bom? São funções iniciais aqui do Python para a gente compreender. Então, estamos vendo aqui que nós estamos olhando aqui uma base histórica de 300 pacientes, mais ou menos, né? E aqui a gente tem mais ou menos aquilo que a gente... aqui faz parte da documentação dos dados, né? O que tem em cada coisa aqui, né? É o domínio das variáveis, né? A gente sabe que o sexo, um é homem, 0 é mulher, tem 4 tipos, tem 4 valores aqui, tem 4 valores para essa variável. Essa aqui é a pressão sanguínea, essa aqui é o colesterol, esse aqui é açúcar no sangue. Ele fala aqui, né? Se você tiver acima de 120 miligramas por decilitro, você realmente é uma pessoa que tem muito açúcar no sangue, 0 é falso. Aqui tem um teste, esse resting aqui, é o resultado do eletrocardiograma, do electrocardiographic, beleza? Então, ele assume valores 0, 1 e 2. Isso aqui é a frequência cardíaca máxima aqui, a gente olhou aqui também. Angina induzida, tá aqui, deve ser um outro exame, né, das anginas aqui. E aqui, 1 é yes, 0 é no. A gente tem outras informações aqui também. E nós temos aqui, que mais aqui? Esse tal 3 é normal, o 6 é um defeito fixo, não tem mais como reverter, e o 7 é um defeito reversível. Beleza? Então, esse aqui é resumidamente a descrição das variáveis, que, cara, só aqui você precisa ter N cuidados aqui antes de desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então, a gente tem que ter vários tratamentos para você sair de largada aqui e não cometer erros lá na frente, tá bom? Beleza, aqui a função shape é para você conhecer a shape do dataset, a gente já viu que tem 300 e poucas linhas, 14 colunas. Vamos visualizar aqui se existem valores ausentes, a gente falava sobre isso ontem, lembra? Que a gente falava sobre pré-processamento de dados e que a gente, dependendo aqui, a gente não ia poder entregar para o algoritmo uma base com valores faltantes, que a gente ia ter que fazer imputação, né? Ou seja, substituir os valores. Aqui, nesse caso, a gente não vai precisar fazer esse trabalho, porque eu estou olhando aqui, por meio da função isNull, ele traz para a gente aqui se tem algum caso dentro de cada uma das variáveis que é nulo, e nesse caso veio tudo zerado. Então, estamos ok para o teste de missing. Né? Então, não temos valores missing, né? Então, deixa eu colocar aqui em português, né? Não há valores faltantes na base de modelagem, né? Na base de modelagem. Fechou? Então, é isso que está escrito aqui. Bora dar uma olhada nos tipos dos dados, né? Então, tudo numérico, né? Quando não é tudo inteiro, tem o old peak, que é float, né? Decimal. Então, as variáveis tudo numérica, não precisa fazer transformação nenhuma. Agora, a gente pode olhar as estatísticas, né, por meio do describe, uma função vai trazer N informações aqui para a gente. Eu vou só dar uma invertida nessa parada aqui para a gente visualizar melhor. Isso aqui eu só fiz uma transposição para deixar o quê? A variável aqui desse lado e as medidas aqui, tá bom? Uma transposição mesmo, ó. O T, né? Você vai fazer uma transposição, coloca o T. O Python é muito doido, né? O Python é muito doido. Eu ia ter que definir uma classe aqui em Java para fazer uma transposição, porque é muito doido. Beleza? Então, ótimo. Aqui, cara, olha só como que a gente analisa isso aqui, né? Lembra que eu te falei que você precisa ter um background de estatística, que você não vai precisar ser estatístico, mas que você vai precisar conhecer um pouco da estatística para analisar os dados, conhecer os dados. Então, tá aqui um pedaço do que é essa estatística, né?
É claro que a gente vê isso com muito mais profundidade, mas isso aqui está um pedaço do que é estatística para cada um dos campos. Então vamos olhar a idade aqui, ó. A gente está vendo que a base de dados nós temos um valor máximo, né? Tem no máximo pessoas com 77 anos, mas ó, a média é 54 anos. A média bem próximo da mediana, que é o percentil 50, né? É mais ou menos a mesma idade, 55 anos. Nós temos aqui que até 75% das pessoas têm no máximo 61 anos, né? Ou seja, 25% das pessoas só têm mais de 61 anos, tá bom? E assim você vai fazendo análise para você conhecer todas as variáveis, né? Olha só que louco aqui, esse cara aqui que teve o colesterol, o nível de colesterol lá, ó, 564, que louco, né? E o mínimo 126, 564. Aí e por aí vai, você vai fazendo N análises aqui dentro, é claro, de porte do conhecimento do que significa cada variável e assim, sempre procurando fazer interrogações aqui dentro, tá bom? Nessa fase de estudo é muito importante que você, ao explorar os dados, você consiga conversar com a galera do negócio para ver se a gente não acaba trazendo outras variáveis que também seriam importantes, né? Imagina que você chega e fala aqui para um médico, né? Ó, cara, tô olhando aqui o nível de colesterol, tem um cara lá que tem o colesterol 564, ele vai falar assim, eita ferro, falar nisso, lembrei que tem uma coisa aqui que seria interessante para a gente fazer esse trabalho, ó, quando a gente olha aqui a angina induzida, tal, aí você fala, ah, beleza, angina induzida, aí você vai e acaba colocando a angina induzida aqui também, beleza? E descobre que depois ela acaba sendo uma variável muito importante para a máquina preditiva, para o modelo, né? Então, assim, é uma fase muito importante, não subestime, tá bom? Então, o que, que a gente vê aqui, né? Eu vou o que, que a gente fez aqui, eu só estou dando um print, ele fez uma contagem de uns, né? Ou seja, de pessoas que têm, deixa eu colocar aqui, né? A contagem de pessoas que têm doença cardíaca, né? Pessoas com doença cardíaca e pessoas sem doença, tá bom? Pessoas sem doença. As pessoas sem doença. Então, a gente simplesmente um print que você está dando, né? É um print que você já coloca aqui o resultado para você não se confundir. E aqui o value counts é uma forma de você contar valores valores discretos, né? Uma forma fácil de você contar valores discretos. Beleza? Aqui, cara, a gente vai ver aqui também quantos valores únicos tem em cada uma das variáveis, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, a gente por meio dessa função unique, a gente está pedindo para ele contar quantos domínios distintos tem em cada um dos campos. Isso pode ser uma informação importante também, né? A idade, você sabe que é discreta, mas sei lá, vai de 0 a 100, mas aqui a gente sabe que só tem umas 40 idade. Sexo, tal. Isso aqui é para você ir conhecendo os limites do dataset também. Beleza? Ótimo, vamos para frente. Aqui, bora dar uma olhada no mapa de correlação. E aqui a gente vai utilizar o Matplotlib. E esse mapa de correlação, de início, assim, cara, você pode tomar um susto, né, em olhar para ele, mas existem técnicas para você avaliar esse mapa aqui e não ficar com medo, né? Falar assim, caraca, Eduardo, o que está acontecendo aqui? Eu vou dar uma explicação bem de leve aqui para você entender que é o seguinte. Aqui é uma forma de você olhar como que essas features, né, essas variáveis, elas estão importando na outra, né? Como que ela se comporta com relação à outra, né? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte exemplo, né? Ó, quando a gente fala de mapa de correlação, eu estou olhando o comportamento dela com outra coisa, né? Dela correlacionada com outra coisa. Aqui nessa diagonal tá 1, por quê? Porque aqui eu estou olhando a idade correlacionada com ela mesma. Então é 1, tá bom? Então esse mapa todo aqui ele vai dizer o seguinte, ó, eu quero saber qual é a correlação da idade com essa medida aqui, ó, esse TALAC aqui, ó. Então a única coisa que eu vou poder dizer para você é que, né, quando uma vai para cima, outra vai para baixo, porque a correlação aqui é negativa, né? Aqui 0,4 negativa. Então, ó, opa, quanto mais aumenta a idade, mais diminui esse nível aqui de TALAC. Que eu esqueci o que é esse negócio aqui, mas vamos ver o colesterol aqui, ó.
a idade aqui, o colesterol, né? É positiva, né? Ó, tá dizendo o que pra gente aqui, ó? A idade e o colesterol é positiva e tá dizendo o seguinte, ó, que à medida que o tempo passa, o colesterol aumenta, né? Então, e é claro, aqui é só correlação, né? Não é causação, né? Não é que porque a idade vai aumentando, o colesterol vai aumentar. Eu só estou dizendo que há uma correlação positiva, beleza? É importante a gente ter essa diferenciação de interpretação também, para que a gente não possa fazer extrapolações espúrias aí, tá bom? Beleza. Que mais, cara? Ó, bora. A gente viu aqui que não tem multicolinearidade. Multicolinearidade é um problema que enviesa a sua máquina preditiva, tá bom? Então, o que me dá um exemplo aí, Eduardo, só para entender o que está falando aqui dessa multicolinearidade. É mais ou menos assim, você tem aqui uma porrada de variáveis, né? A gente contou 14 variáveis. Aí imagina que tem duas variáveis que elas são tão correlacionadas uma com a outra que elas acabam entrando na máquina preditiva como se fosse duas coisas diferentes, mas, cara, elas estão praticamente dizendo a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa de você colocar aí, sei lá, o tempo em que a pessoa tá obesa em minutos e em horas. Pô, é a mesma coisa, é o tempo em que ela tá obesa, né? Se você tá contando em hora ou em minuto, é o tempo. Então, assim, é mais ou menos isso, tá bom? É só para ficar claro para você entender como que seria um problema de multicolinearidade. Tranquilo, cientista? Então, aqui, que a parada tá dizendo aqui pra gente é que a gente não tem problema de multicolinearidade, beleza? Não há problemas, não há problemas de multicolinearidade. Beleza? É isso que está dizendo aqui nessa parada. Então, ótimo, beleza. Agora a gente vai passar da fase 2 para a fase 3, é a fase de processamento. E a fase de processamento, você lembra que a gente faz transformação, que a gente faz transposição, que a gente não vai fazer nada disso aqui, beleza? Case simplão, a gente só vai fazer um trabalho, que é o seguinte: a gente vai separar aqui o dataset. O dataset, ele tá, a nossa base de modelagem, ela tá completinha, inclusive com o target. Agora é a hora da gente separar aqui as variáveis do target para que a máquina treine sem saber do target e só depois a gente consiga utilizar o target para fazer ali a comparação com os dados de teste, que você também vai entender agora como que a gente vai fazer a utilização deles, beleza? Então, ó, aqui eu só estou dizendo o seguinte: lembra lá no ensino médio que a gente fazia as funções, né? Então, y é igual a x mais o b. Então, ó, isso aqui é só uma função, eu só estou dizendo para a máquina preditiva o seguinte, ó, o y é essa variável aqui, ó, o y é o target, beleza? Caro Python. Aí o Python fala, beleza, então o y é o target. E o x são as demais variáveis, beleza? Então aqui só tem um x, mas a gente viu que tem 14x aqui, né? Então a gente está dizendo para ele o seguinte, olha, você vai pegar todas as colunas tirando a última, porque a última é o y, tá bom? Aqui agora, depois que a gente faz a separação, eu trouxe o head só para você visualizar as variáveis, e aqui é o y, né? Lembra que o y é o 1 e o 0, né? 1 tem doença e o 0 é não. Então ele trouxe os 5 primeiros, né? Os 5 primeiros, o y é o cara que tem a doença cardíaca. Aí beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar para o processo de treinamento, tá bom? É aqui onde a máquina preditiva, é aqui onde a gente vai separar os dados para treinar e para testar. Beleza? Nós estamos na fase que antecede aqui a criação de máquinas preditivas. Então, o que a gente vai fazer é, eu vou jogar os dados para a máquina preditiva, utilizar os algoritmos e fazer o seu treinamento. Eduardo, meu Deus, máquina preditiva, algoritmo, treinamento. Me explica isso aí melhor. Beleza, olha só. Imagina que isso aqui é um carro, beleza? Adoro desenhar esse carro. Isso aqui é uma caminhonete, uma Ranger, tá bom? Isso aqui é uma Ranger. Aí essa Ranger aqui é uma Hilux. Essa Hilux, ela tem um motor, beleza? Ela tem um motorzinho. A máquina, por completo, é o modelo, né? É a máquina preditiva. Beleza? E a máquina preditiva, ela tem um motor. Sabe o que é o motor? O motor é o algoritmo que a gente vai utilizar para fazer ali a previsão,
No nosso caso aqui, a previsão de doença renal. Beleza? Então, o algoritmo é a inteligência, é o motor, é o que vai fazer aqui a nossa máquina toda funcionar. Beleza? Então, simplesão para você compreender. O que a gente vai fazer aqui agora é separar um pedaço para treinar e um pedaço para testar. Como assim, Eduardo? É porque a gente precisa avaliar a máquina preditiva também. Então, a gente vai pegar todos os pacientes, menos alguns, beleza? Vou pegar aqui, imagina que eu vou pegar uns 200 pacientes aqui e vou deixar 100 para que a gente depois utilize eles ali e faça uma previsão sem que a máquina preditiva tenha visto esses números, tá bom? Por quê? Porque aí eu vou ter certeza se ele está acertando ou não, né? Ou se ele decorou os dados, né? Porque pode acontecer da máquina preditiva decorar os dados e aí dá um resultado bonzão, mas aí é só no dado de treino. Aí na máquina de teste, ou nos dados de teste, ele erra. Então a gente vai pegar ele agora para saber se ele está enganando a gente ou não, tá bom? Como que eu faço isso, Eduardo? A gente vai fazer isso aqui agora, ó. A gente separa os dados com uma função de treino e teste, né? O Python, a galera lá do Scikit-Learn, quando desenvolveu essa parada, colocou a Scikit-Learn é a nossa biblioteca mãe de Machine Learning, tá bom? A gente não importou lá em cima, a gente está importando aqui embaixo, tá bom? Importamos aqui embaixo para que a gente pegue só a função de train, test, split, é da amostragem. Pegamos um pedaço dos dados agora, e aí a gente agora fez a separação dos dados, a gente tem um pedaço para treinar e um pedaço para testar. Fechado? Tá separadinho aqui os dados. Então, bora para frente. A gente tem aqui, na verdade, é 227, né? Tá lá, 227 dados para treinar e 276 para testar. Que a gente tem 303, né? Então, beleza, tá massa. Vou importar algumas funcionalidades aqui para a gente avaliar a nossa máquina preditiva, fechado? Então, eu tenho aqui, ó, a acurácia, mas eu não posso olhar só para acurácia, dependendo do caso ali, eu tenho que olhar os registros, os dados para saber se eu estou acertando quando o cara tem doença mesmo, ou se eu só estou acertando quando o cara não tem doença. E aí você tem N métricas, cientista de dados. N métricas. Isso aqui é bem explicado, cara, com muito detalhe aqui para que você possa aprender essa parada e saiba utilizar quais são as métricas na hora de se avaliar a máquina preditiva. Tudo bem? Então, vou só importar os pacotes de avaliação e agora eu vou criar as máquinas preditivas e avaliá-las ao mesmo tempo para que você possa visualizar o que é, né, uma aplicação de ciência de dados. Olha que legal, né? Então você já vai visualizar uma aplicação de ciência de dados, cujo motorzinho que você acabou de ver são algoritmos, tá bom? Então a gente vai ver uma aplicação completinha, bonitinha. E aí, só que antes a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher quais são os algoritmos. E eu quero apresentar para você 3 da família dos ensembles, beleza? Que são, lembra que a gente estava olhando lá deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. Eu não lembro agora qual foi o machine learning que a gente viu, para eu te mostrar aqui. Machine learning, tá aqui, ó. Eu quero te mostrar aquela árvorezinha, aquele mapa mental massa que tinha todos os algoritmos. Por quê? Porque aqui, cara, você vai ver os ensembles. Lembra que a gente estava olhando aqui, ó? A gente tinha aqui, ó, machine learning, e a gente tinha os métodos ensemble, né? Então, aqui estão os métodos ensemble. Tem o bagging, que é o random forest, tá bom? O que é o random forest? É floresta aleatória. A gente tem árvore de decisão, que é a decision tree. Só que o random forest é uma floresta, tem uma quantidade gigantesca de florestas. Inclusive, você escolhe a quantidade de decision tree que vai ter dentro do seu algoritmo, beleza? Ele é um parâmetro desse algoritmo que você pode trabalhar para criar máquinas preditivas que acertem mais. Afinal de contas, o objetivo final de tudo isso aqui, cientista, é criar uma máquina preditiva que vai prever a doença do paciente. O nosso objetivo final é, eu quero acertar com maior assertividade possível, né, com maior acurácia, a nossa máquina preditiva de detectar a doença cardíaca. Então, eu vou escolher o melhor algoritmo. Então, nesse caso aqui, ó, tem o Randall Forest, eu tenho ó, o Ada Boost e eu tenho o Gradient Boost não está aqui, né? Olha só, tem o GBM aqui, ó. Aqui também tem mais um aqui da família Ensemble, tá bom? Que é o Gradient Boost. A gente vai utilizar esses dois aqui, ó. O Randall Forest, que ele é o bagging,
tá bom? A gente vai fazer a nossa máquina preditiva aqui. Aqui a gente está fazendo o treinamento, beleza? Da nossa máquina preditiva. Aqui a gente está pegando os dados para testar a nossa máquina preditiva. A gente não separa os dados? Aqui eu treino, ou seja, nesse pedaço aqui, a máquina preditiva vai lá e treina com os dados. Treinar é ver aqueles 270 e poucos dados e fazer lá a abstração para ele fazer a inferência se tem ou não doença renal. E depois ele avalia com os dados de teste para saber se realmente ele está acertando ou não. Beleza? Aí aqui é a métrica, é a medida. Ó, vou dar. Aqui a gente pegou 3, né? E aqui eu vou mostrar uma para você, tá bom? Que fica mais fácil de você entender. A acurácia. Acurácia mesmo, do total de coisa que ele está acertando, tá bom? Então ele está olhando aqui, ó, a gente tem uma acurácia de 84%. Nesse caso, utilizando o Randall Forest. Então, o que significa isso, Eduardo? Que a nossa máquina preditiva construída com o Randall Forest está acertando as doenças aqui em 84%. Beleza? Ah, então é isso que está dizendo? Sim. E a gente ainda pode aprofundar e descobrir aqui quais são os erros que eles estão acontecendo aqui. Ó. A Confusion Matrix, ela mostra para a gente os nossos erros, onde a gente está errando. Né? Quando era bom, eu disse que o cara estava ruim. Quando era ruim, eu disse que o cara estava bom. Tudo isso a gente vê com detalhes para você compreender cada passo aqui da interpretação desse negócio, beleza? Ótimo, eu tirei 84% aqui, Eduardo, com o Randall Forest, mas eu quero usar outro algoritmo porque você trocou uma ideia comigo e falou que eu tenho que testar, né? Então, ó, agora eu tô testando com o Ada Boost agora, ó. Treinei com o Ada Boost, fiz a avaliação aqui e, cara, ó, a máquina preditiva tá dando quase a mesma coisa aqui, Eduardo, meu Deus do céu. Beleza, então vamos voltar aqui, faz de novo essa parada aqui, porque eu não tô gostando não. Aí a gente vai lá, vamos fazer com outro algoritmo aqui também, que é o Gradient Boosting. Aí você vai lá, faz com o Gradient Boosting, e aí chega num número e você fala, ah, não, cara, o Gradient Boosting, ele não melhorou, né? Aqui ó, a acurácia ficou 80%, então a minha briga tá aqui com o nosso Ada Boost, o Ada Boost, ou o Randall Forest. Aí você muda as métricas, né? Você olhou só a acurácia. Mas bora olhar então o F1 Score. O F1 Score, ele faz meio que um peso ali entre os erros aqui que a gente tem, saca? Então, às vezes, é melhor para a gente errar em dizer que o cara estava doente ou errar em dizer que o paciente estava saudável, mas ele não estava saudável, ele estava doente, saca? Então, são tudo medidas que a gente tem que tomar, decisões que a gente tem que tomar aqui, principalmente nessa área da saúde. Então, vamos partir do pressuposto que, cara, ó, eu estou olhando aqui, nesse caso eu tenho um erro do tipo 2 aqui, menor no Randall Forest. Então, eu vou ficar com o Randall Forest, beleza? Não vou ficar com o Ada Boost, não. E aí, beleza, você escolheu o Randall Forest e ele vai ser a nossa máquina preditiva. Tá bom? Então, a partir de agora, o Randall Forest vai ser a nossa máquina preditiva, porque ele acerta ali com maior precisão. E a partir de agora, eu vou pegar essa máquina preditiva, vou salvar ela, beleza? Eu quero até mostrar para você aqui, ó, como que ela salva. Nós acabamos de vencer aqui essas duas etapas, né? Que é a de criar e avaliar, tá bom? Nós criamos e avaliamos. Agora a gente parte para a implementação, né? A gente tem que fazer a máquina funcionar para que ela tenha um fim, né? Uma usabilidade, que é o que você vai ver agora, que é a cereja do bolo, inclusive. Deixei para o final, claro, né, cientista? Aí, o que rola aqui, cientista? Você sabia que a gente pode salvar essa máquina preditiva que a gente criou aqui com o Randall Forest? Tá aqui, ó, a nossa máquina preditiva aqui, ó, a gente criou ela aqui em cima, demos um nome para ela, ó, Randall Forest. Utilizamos o algoritmo Randall Forest Classifier, porque ele é um problema de classificação. Lembra que eu te falei que definir se era classificação ou regressão era uma etapa importante em Machine Learning? Não é à toa, porque inclusive dentro do próprio algoritmo você vai utilizar essa nomenclatura, tá bom? Então, beleza, nós temos aqui o Randall Forest. E aí, aqui no Randall Forest, você vai salvar essa máquina preditiva, você pode fazer um script de salvamento e exportar, que é o que eu quero te mostrar aqui agora. Eu estou aqui agora no Visual Code, que é uma IDE
no qual a gente consegue fazer o trabalho também de desenvolvimento das aplicações, né? É aqui onde eu vou criar a aplicação, na verdade, e dar o duplo clique para fazer a máquina funcionar, para colocar a máquina no ar, para colocar a máquina no site, para que os médicos vá lá, passem os dados do paciente e aperte o botão para dizer se o paciente tem predisposição ou não a ter doença, e assim sucessivamente. Aqui, ó, você está vendo a máquina aqui, ó, a máquina PKL aqui, ó, a gente deu um nome de PKL para ela, ó. Não sei se vai ficar muito pequeno aqui para você, mas ó, tá vendo aqui que tem Heart PKL? Esse PKL é uma extensão de um pacote Python conhecido como Pickle, e esse Pickle ele salva as máquinas preditivas. Cientista, sabia que quando eu comecei a fazer essa parada, velho, a gente não tinha o Python, né, dentro da instituição de forma já madura. E a gente fazia o nosso trabalho no SAS mesmo e depois tentava fazer a reafetação dos resultados no mainframe, né? Mainframe utilizava o que, cientista? Era o COBOL. E aí, moleque, para você fazer uma árvore de decisão no COBOL, era uma loucura. Tinha que fazer muita coisa, era um negócio assim surreal. Eu me lembro assim da gente, eu e Giovanni Nardi, um grande amigo meu, especificando essa parada, velho, para tentar pegar as decisões assim da forma mais aproximada possível, né? Foi um trabalho divertido pra caramba, tenho boas recordações dessa época. O que agora não tem mais, por quê? Porque, cara, o que tem de pacote que faz esse salvamento aí, cara, você salva a máquina preditiva, depois você importa ela e aí passa os novos dados e assim, vida que segue, e a gente ganha tempo, beleza? Então, hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? O que eu vou fazer aqui agora, cientista, é o seguinte: eu tenho aqui salvo no meu ambiente aqui, né, que nesse caso aqui é a minha máquina, tá salvo aqui uma série de arquivos, né? Eu trouxe aqui o arquivo original, trouxe aqui o script em desenvolvimento, trouxe a aplicação, beleza? Ó, essa aplicação tá aqui, ó. É a máquina preditiva que a gente construiu, só que sem os desenhozinhos que eu gosto de fazer para comentar para você, para ficar mais bonitinho, mais claro, tá bom? O que eu tô fazendo aqui é simplesmente escrevendo o botão .exe, né? O executável do Python, para que você fale para o Python, execute a aplicação e ele abra na web para você, tá bom? É isso que a gente faz aqui nesse pacote Python, a gente automatiza a parada. Então você acaba de conhecer agora mais uma extensão do arquivo Python, que é o .py. O .py é esse cara que eu acabei de abrir aqui para você aqui agora, ó. A gente deu o nome de Heart py, e ele faz o quê? A mesma coisa que a gente fez lá atrás, só que a gente está escolhendo aqui agora só o Random Forest. Por que a gente escolheu o Random Forest? Porque ele é a máquina preditiva campeã, beleza? Que bateu os outros lá que viraram baseline. Então, ótimo. A partir de agora, eu tenho aqui a aplicação e eu tenho aqui também, eu tenho aqui a máquina preditiva e eu tenho aqui a aplicação. A aplicação vai ser a junção do desenvolvimento aqui da infraestrutura, do visual que eu vou fazer, tá bom? Junto com a máquina preditiva. Então, na hora que a gente visualizar a máquina preditiva, ela não veio do nada. A gente cria uma aplicação, a gente utiliza um pacote Python também que está aqui, que é o Flask. A gente vai importar a máquina preditiva, tá bom? Tá aqui, ó, a máquina preditiva. A gente vai importar ela. E à medida que você inserir a informação na tela, a máquina preditiva vai lendo aqui e guardando os resultados para depois fazer o que, cientista? O predict, que é a predição. Fechou? A gente vai fazer aqui agora, eu vou executar aqui para que você visualize, para que você visualize ela rodando na tela aí e fique mais fácil o entendimento principalmente dessa parte aqui, tá bom? Eu vou abrir a máquina aqui. Deixa eu ver aqui o que rolou aqui. Tananã. Então, beleza. E aqui está a nossa. Deixa eu ver aqui se ele vai rodar ou se eu tenho que fechar. Deixa eu fechar aqui, vai. Vou fechar essa parada aqui. Ele já está utilizando aqui. Eu vou só dar eu vou dar um boot aqui só para que ele esqueça o que eu já tinha feito aqui de teste e a gente abra de novo, beleza?
Vou abrir um terminal aqui. O terminal é um pedacinho da minha máquina, onde eu vou falar para o Python trabalhar aqui dentro dela. Estou utilizando meu notebook aqui mesmo, beleza? Python app py. Vou falar para ele assim, ó, Python, abre minha máquina aí, pega esse script aí, e a partir do momento que você pegar esse script, você mostre ele na tela aí para a galera visualizar, beleza? É isso que ele está fazendo aqui. Ele está abrindo, nananã, deixa eu ver se ele já abriu. Pegou aqui, não sei se ele está aqui, não, ainda não abriu, deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu ver se ele está dando alguma mensagem aqui. A gente vai fazer essa parada funcionar aqui, nem que fique aqui até... Relaxa aí, cientista. Aguenta aí. Deixa eu ver o que ele deu aqui. Vamos lá. A gente está tentando abrir aqui uma parada que está numa versão tal, mas a gente está utilizando outra versão. Você tem que mudar a versão. Não vou mudar, não. Não vou mudar essa parada, não. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Vai funcionar essa parada aqui. Nem que eu tenha que fazer um atalho, né? Deixa eu fazer o atalho aqui, porque eu ia ter que reiniciar minha máquina. Se eu reiniciar minha máquina, o que vai acontecer, cientista? Eu vou te derrubar. Só que eu sou macaco velho, já tenho aqui, já sei como é que essas paradas são, principalmente quando a gente está fazendo ao vivo, né? Então eu trouxe aqui para você um exemplo. Tá aqui o exemplão aqui, o linkão já feito o deploy. Vou mandar o link para você testar aí na sua máquina, beleza? Deixa eu só ele pegar aqui, ó, e tá aqui. Essa é a nossa máquina preditiva, beleza? Eu vou deixar ele traduzir aqui. Ó, joguei o Google Tradutor aqui, fechou? Joguei o Google Tradutor só para você ter a tradução das variáveis aqui para ficar mais fácil, beleza? Aqui é a idade, beleza? Vou colocar a minha aqui, ó, 1981. Sexo masculino. Exemplo, o tipo de dor no peito, ó, a variável que era lá. Tipo de dor no peito, eu vou colocar aqui, ó, 1. Pressão arterial, vou colocar aqui a, sei lá, 150. O colesterol, vou colocar aqui 150 também. Glicemia no jejum maior do que 120 miligramas por decilitro, vou colocar 1. Resultados eletrocardiográficos em repouso, vou colocar 1 também. Frequência cardíaca máxima, vou colocar aqui 150. E angina induzida, vou colocar aqui 1, que é o sim. E esse outro aqui eu vou colocar 20. Segmento do exercício 10. Estou colocando qualquer coisa aqui, beleza, cientista? 3, vou colocar 2 aqui, isso aqui, você está pegando o dado do paciente novo. A máquina preditiva já está em produção. Então, o que vai acontecer aqui é, a máquina preditiva está em produção, e aí o que vai acontecer é que você está pegando um paciente agora e entregou esse sistema para o médico, e isso aqui vai auxiliar o médico na tomada de decisão. Beleza? O que vai acontecer agora é, você vai pegar, colocar os dados do paciente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nível está normal aqui, e esse botão aqui, ó, mostra, ver se eu aumento aqui, isso dá um zoom aqui para você, ó. O botão de enviar aqui, ó, ficou ruim aqui que meu teclado, a minha tela tá meio desconfigurada, mas vamos lá. Esse botão aqui, ó, eu vou clicar e ele, opa, vai dar o resultado aqui para mim, ó. Cara, não se preocupe, você não tem doença cardíaca, beleza? Então, ó, esse é um exemplo de aplicação completinha do início ao fim, no qual a gente utiliza a ciência de dados para resolver um problema. Agora, não sei se caiu a ficha para você, que é, nós resolvemos um problema da área da saúde, e o problema era, a gente queria prever a predisposição à doença cardíaca, né? E para fazer isso, a gente utilizou dados históricos de pacientes que tiveram e que não tiveram doença cardíaca. Utilizamos dados históricos, pegamos máquinas preditivas, diferentes algoritmos para ver qual aquele que tinha a maior assertividade, escolhemos a máquina preditiva, colocamos a máquina preditiva, salvamos, né, a máquina preditiva, colocamos em deploy, criamos uma carinha aqui, uma telinha, beleza? Claro que não entramos aprofundadamente em cada detalhe, né, cientista? Mas, ó, criamos a carinha, criamos o sistema e aí otimizamos a máquina preditiva para que ela ganhe ali, dê tempo para o médico tomar decisões mais importantes. E eu acredito fortemente, cientista de dados, que principalmente quando a gente fala de segmentação de imagens médicas, essa parada toda aí que é mais fácil ter o erro humano, né? Pô, o médico tem esposa, tem filho,
né? Tem dia, tem dor de cabeça, saca? Tem cansaço. Então, querendo ou não, médicos ainda erram. Mas, cara, máquina preditiva erra num percentual muito, cada vez mais, num percentual muito menor do que os próprios médicos, né? Do que os próprios especialistas. Dá uma olhada aí nessas máquinas aí do DeepMind, que venceu esses caras aí que jogava Go aí, que vencia, enfim, esses exemplos mais clássicos aí, né, de ganhar competição de xadrez, ganhar competição daquilo outro. Por quê? Porque realmente a máquina, ela extrai uma inteligência de coisas que a gente ainda não consegue fazer as devidas conexões. Então, a gente tem um ponto muito positivo em utilizar a inteligência artificial com o machine learning, né, tudo aqui dentro da ciência de dados, em benefício da nossa sociedade. Beleza, cientista? Espero que você tenha gostado. Eu quero agora responder, né, dúvidas, responder aqui o máximo de perguntas possível para que você possa colocar a cabeça no travesseiro e ver e sonhar com o mundo onde você está pisando, onde coisas que antes para você eram inimagináveis tá aí no teu colo de forma muito prática para que você aprenda de forma didática, para que você coloque em uso aí, independente se você está numa instituição acadêmica ou se você está numa empresa, porque, cara, isso aqui é um conhecimento muito acessível e você só precisa realmente ter o comprometimento de querer aprender essa parada. Fechado, cientista? Beleza? Vamos lá, deixa eu responder todo mundo aqui, que eu quero responder todo mundo. Vamos lá. Beleza. Tá lendo o livro Storytelling com Dados. Excelente, recomendo a todos. Israel, gostei desse livro também. Ele é bem interessante mesmo. Fala, minha Jedi, beleza? Tamo junto. Jura, beleza, Jura? Fala, Pardal Games, Royal Rio. Boa noite, tamo junto, Pardal. E Luke, fala 100%, velho. Estão gravadas aí até semana que vem. Eu deixo essas aulas gravadas aí, beleza, mano? Fechado? Cientista de dados, tu chegou aqui até agora, eu quero perguntas. Vamos lá. Diz aí. Se não tiver pergunta, eu vou deixar você dormir e sonhar com esse negócio aqui. Se você não me perguntar, você vai sonhar e vai falar assim: puxa vida, podia ter perguntado pro Eduardo, velho. Caraca, não perguntei pro Eduardo. Você vai sonhar com isso, hein? Hã? Pode me perguntar aqui. Vou beber até uma água aqui. Vai, Pardal. Vou deixar essa live aí, beleza? Vai ficar aí. Até semana que vem vai ficar aí. Por quê? Porque depois que a gente entra na imersão, eu quero tu focado na imersão, beleza, mano? A imersão começa dia 8, na segunda-feira, e vai até a sexta-feira. Então tu vai ter que voar aí esses 5 dias aí. Fechou? Fala, Jedi. Tem pergunta aí, Jedi? Manda ver. Laís é massa. Vou sonhar com os outliers que não tirei antes de fazer as correlações. Acontece, é assim mesmo. Fala, Michelzão, deixa eu te responder aqui. Boa noite, Eduardo. Obrigado mais uma vez por compartilhar esse conhecimento. Tem como mostrar mais detalhes essa parte final que você disponibiliza a máquina preditiva na web? Tem sim, cara. Deixa eu voltar aqui para você, beleza? Vou voltar. E é até bom que você falou, eu falei que ia fazer e não fiz, né? Pô, fala sério, Eduardo. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. Deixa eu ver se eu tô mostrando minha tela, né? Porque depois eu esqueço, não tá, né? Aí, vamos lá. Tô mostrando minha tela? Tô mostrando minha tela. Galera, só o seguinte. A gente está aqui utilizando o Visual Code, que é uma IDE, onde a gente tem aqui disponibilizado para a gente usar um ambiente de arquivos, tá bom? Então aqui é onde eu tenho o meu ambiente, a minha pasta de arquivos que são necessárias para a gente fazer aqui a nossa aplicação, beleza? Vou tentar entrar em mais detalhes aqui, mas só para você visualizar aqui como que a gente cria essa página, né? Como que eu crio aquele carinha pulando, aqueles molequinha pulando lá, como que eu escolho a mensagem de resultado. Eu vou te mostrar tudo isso aqui para que você compreenda essa parada, beleza? Então vamos lá. Eu tô de cara que eu não consegui rodar um negócio aqui, cara. Não sei se eu tenho que. Pô, o Python tá desligado aqui. Se ele tivesse ligado, pô, até que
Até que, enfim, até que daria ruim, mas acho que não era para estar isso não. Eu não sei o que eu fiz não, vai. Deixa eu abrir um novo terminal. Eu tô aqui dentro do Heart, tô dentro da pasta. E aí eu vou simplesmente abrir a desgrama do negócio aqui para ver se vai funcionar. Eu acho que não vai, porque eu precisaria estar... Ah, não é que foi? Olha aí, ó. Agora foi. Vamos lá. Agora abriu aqui a máquina preditiva. Então, beleza. Essa é a partezinha da tela que não abriu aquela hora, mas você vê que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, eu vou até fazer a tradução do jeito que eu fiz aqui. Então, você não perdeu nada, né? Só o negócio que me deixou na mão na hora que não era para deixar e só precisava desligar mais uma vez, né, cientista? Aí. O que eu fiz? Quando eu rodo o Python AppPy, foi o que eu fiz aqui agora. Ó. Eu abri o terminal e eu dei o duplo clique no meu arquivo que seria o executável da aplicação, né? Como se eu falasse assim, ó, eu vou colocar no ar a aplicação agora. Como é que eu faço, Eduardo? Eu vou simplesmente chamar o Python onde está o arquivo, que é esse arquivo aqui, o AppPy, e vou falar para o Python, ó, Python, agora é sua vez. E aí ele vai fazer tudo isso que está aqui, ó. Vou te mostrar o que ele vai fazer, tá bom? Então, ó, isso aqui é uma aplicação que tem, no qual a gente está utilizando aqui, ele é conhecido como Micro Framework, tá bom? É um pacote que ele vai além, né, do nível de pacote, né? Ele é conhecido como Framework. Ele tem várias funcionalidades aqui dentro, tá bom? Vou te explicar algumas delas aqui para você compreender aqui de forma razoável. Olha só. Aqui, cara, dentro do Flask, a gente vai utilizar três funções aqui, três funções dentro do Flask. A própria função Flask, uma função para renderizar o template na tela, que é para a gente vai renderizar duas tabelas, dois templates. Um template é o que você vê de cara ali, onde você vê essa carinha aqui, ó, tá bom? Eu posso mostrar até no... E o outro é o do resultado, beleza? O do resultado também é um outro template. Então, ó, eu tenho dois templates. Um é o resultado, um é o índice. Tá aqui o índice. Ó, lembra que a gente fala que toda página é um documento HTML? Né? Tá aqui, ó, é um doctype HTML. Então, a forma como a página está estruturada é em codificação HTML. Eduardo, vou precisar saber HTML agora ferrou. Não, cara, isso aqui é só para galera que já está num nível um pouco mais Yoda, tá bom? Yoda, assim, CDP Yoda que eu falo, é a galera que, assim, lá dentro do programa CDP, tem os Padawans, né? Tem os CDPs Padawan, que são a galera nova que tá chegando. Tem o CDP Yoda, que é a galera que já tá brincando com os algoritmos de Machine Learning, ou CDP Jedi, né? Que estão brincando com o Machine Learning, e tem o CDP Yoda, que são os caras que já terminaram o SNA, já fizeram todo o treinamento, já estão no mercado brincando. Então, os Yodas, eles sabem mais, entendeu? Eles já viram os módulos onde eu explico HTML e tal. É necessário, Eduardo? Não, mas o básico você precisa aprender para você. Se você quiser criar uma aplicação como essa aqui, você precisa saber o básico, tá bom? Então, ó, qual é o básico aqui? É você conhecer a estrutura das tags que existem dentro da linguagem HTML, tá bom? Então, ó, por exemplo, a tag head, ela tá mostrando pra gente, a tag head, ela tá mostrando pra gente qual é o título, né? Então tá aqui o Heart Prediction Model. Você pode colocar o que quiser aqui, ó. Quer ver? Ó? Máquina preditiva, doenças cardíacas. Fechou? Ó, eu dou um Ctrl S aqui. Se eu voltar na página, a gente já vai mudar o nosso head aqui, ó. Deixa eu só devolver aqui pro inglês, né? Tá lá, Heart Disease Prediction, né? Melhorou o inglês? Então, agora eu vou dar um F5 aqui, ó, para atualizar a página. E por que ele não atualizou, né? Ele vai atualizar. Então, deixa eu dar um Ctrl S aqui, atualizei. Ao vivo é assim, galera. A gente sempre se lasca na parada aqui. Então, vamos lá. Dar um F5. Por que não atualizou, né? Fala sério, mano. Mas essa é a sacada, beleza? Aqui é onde eu estou fazendo a alteração. É porque eu estou no índice, né? Cientista de dados. Eu tenho que olhar o template. O template não, eu estou no results.
É isso mesmo, ó. Aqui no Results é a outra página. Então eu tenho duas páginas, né? Eu estou olhando o índice, que é a página inicial, onde eu tenho aqui o nome da parada, onde eu tenho os botõezinhos, aqui os botõezinhos aqui, ó. Eu tenho aqui o botão, deixa eu tentar mostrar para você aqui, ó. O primeiro botão que eu tenho aqui é o botão onde o cara vai colocar a idade, beleza? Então, ó, aqui é o botão onde ele coloca a idade. Aqui eu coloco um placeholder, que é tipo um nomezinho lá que fica antes, para falar assim, ó, a idade em anos, tá bom? Ou ano em que você nasceu, né? Beleza? Segundo, ó, o seu sexo aqui, ó, se for homem, você coloca um, tá bom? É tipo a labelzinho do botão, tá bom? Então, ó, isso aqui é o que está acontecendo aqui. Para cada um das variáveis que eu sei que são importantes para passar na máquina preditiva, eu vou colocando aqui um botão. Então, eu saio colocando todos os botões para todas as variáveis. E aí, no final, cientista de dados, é porque aqui eu estou te mostrando, eu estou te mostrando a saída, né? O botão ele está aqui no Flask, né? Então tá aqui, ó, no AppPy, ele mostra o botão, o que, que ele faz, né? Ó, eu crio lá a aplicação. Depois que eu criar a aplicação, eu vou importar a minha máquina preditiva aqui para dentro, o modelo, beleza? Então aqui dentro eu tenho o modelo, aí eu vou carregar o modelo. O modelo não tem esse nome Pickle aqui no final, lembra que eu te falei que é um modelo Pickle? Então o que, que eu estou fazendo? Ó, quando eu estiver chamando o modelo, eu vou pegar esse Pickle aqui, beleza? Python. Aí o Python, beleza, então o modelo é esse arquivo aqui. Aí depois eu vou fazer aqui a leitura, né? O render, a renderização do template. Então eu vou no index, né? Que é a página inicial. Aí eu vou na página inicial. O que, que vai acontecer na página inicial? Na página inicial a gente vai fazer o seguinte: a gente cria uma função para a gente fazer um requerimento, um método de requerimento, que é o seguinte: eu crio botões e esses botões requerem uma atitude sua, que é colocar um númerozinho lá. Então, ó, quando você colocar a idade, eu vou colocar isso e armazenar aqui na idade. Quando você colocar o sexo aqui dentro, o request vai armazenar essa parada aqui no sexo. E assim sucessivamente para todas as outras variáveis. Tá bom? Depois, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar isso num array. Ó, por que, que você estuda, né? Você vai colocar isso numa matriz, num array, e aí você vai fazer a predição. Como que você faz a predição? Com o predict. E aí o predict você vai fazer o quê? Você vai colocar os dados do paciente que está entrando, que você colocou nesse array que você chamou de values, o values aqui dentro. Beleza? Aí você faz a predição. Aí o resultado vai fazer o quê? Vai renderizar o template, resultado, já é o outro, não é mais o índice, né? O template resultado. E o prediction vai ser igual a exatamente o que o modelo previu. Fechou? Isso é que a aplicação está fazendo, tá bom? É um pouquinho mais complicado esse aqui, mas é do mesmo jeito que é complicado você aprender lá que o train test split é do scikit-learn, é você entender que no request tem uma importação de formulários lá, que é onde você coloca os dados, mas você sabe que no Python você está atribuindo uma variável, colocando o nome dela igual a alguma coisa, então, cara, vai ficando tudo mais fácil com o tempo, beleza? Imagina você fazer 10 negócios desse aqui. Agora você imagina você fazer 20. Agora você imagina você fazer 100. Então, moleque, tu vai ficar ninja, velho. Cara, nada bate a repetição. Guarde isso. Nada bate a repetição. Você acha que o Michael Phelps ele ganhou 7 medalhas de ouro numa Olimpíada só porque ele tinha o pé grande e a mão grande? Né? Claro que não, velho. Claro que ajuda, mas não foi por causa disso. Foi treinamento, moleque. Tem uma prova que o Phelps fez que ele tinha, eu li isso no livro do Tim Ferriss, chamado Trabalho 4 Horas por Semana. E ele falava que o Phelps, não sei se ele tinha feito uma entrevista com o Phelps, alguma coisa assim, e o Phelps falava que ele ganhou uma medalha de ouro, se eu não me engano, ou se ele ganhou uma prova, enfim, nadando com óculos cheio d'água. Né? Então, agora você imagina como é que o cara ganha uma medalha de ouro nadando com óculos cheio d'água. Claro, Darda, é só ir pra frente, né? Tá bom, né? É só ir pra frente, vai vendo. Então, assim, imagina quantas e quantas vezes ele não fez isso, né? Pra ele estar ali sabendo a cada passo, né? O que é chegar perto da borda, o que é ter a necessidade de fazer a virada olímpica e depois continuar nadando de novo. Cara, é treino, galera. É treino.
Então, você treina a fazer isso aqui, cara, e aí eu tô lá junto contigo exatamente para fazer você treinar. Quem é CDP sabe que eu pego no pé, moleque. Não é não, Jedi? Fala aí. Laís tá aí, moleque. A Laís, ela descansa no final de semana, eu mando a mensagem para ela. E aí, Laís, de qual é aí que você tá parada? Hã? Por quê? Porque, cara, eu sei que vocês vão chegar lá do outro lado com treinamento, com ali, estando com alguém para caminhar contigo. Então, isso é muito importante, beleza? Então, mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente, tá bom? Me perdoe se eu não consegui ser claro o suficiente, porque, na verdade, isso aqui precisaria de muito mais tempo, muito mais dedicação, mas deixa eu só entender por que, que o negócio não mudou, né? Eu mudei aqui o nome, tá aqui, já salvei essa parada aqui, deixa eu salvar por aqui para ver se vai, salvei essa parada aqui, por que que ele não aceitou o F5 aqui, eu dar um refresh? Pô, será que é porque o Google tá me zoando aqui? Não, né? O Google tá só fazendo a tradução? Não é, o Google não tá me zoando, não. Eduardo, você tem que entender o porquê com mais profundidade, né? Porque aqui não tem nada de diferente. Aqui era para ter mudado de forma bem clara. Cientista, essa eu passo. Essa eu não sei o que é, não. Isso aqui é o arquivo HTML, tá bom? Esse aqui é a entrada. Esse aqui é o resultado. Aqui é a aplicação em si. Aqui é o arquivo. Aqui é o arquivo CSV, né? Aqui é a nossa máquina de desenvolvimento. Aqui é a máquina preditiva. Aqui é o ponto .py somente até o salvamento, tá bom? Caso você queira simplesmente rodar isso aqui para salvar e disponibilizar só a máquina preditiva. Aqui é as informações aqui quando você abre aqui. Isso aqui é informações também de leitura sobre suas coisas. Isso aqui são requerimentos que são disponibilizados aí a essa altura aqui, né? Então, quando você estiver instalando na sua máquina, se você estiver rodando essa aplicação na sua máquina e você quiser abrir exatamente a mesma aplicação que eu, você dá um pip-install requirements.txt que ele vai instalar todos esses arquivos aqui de uma lapada só. Fechou, cientista? É mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Depois, se eu descobrir o que rolou aqui nessa parada para ele não ter funcionado, eu aviso lá no Telegram ou comento aqui no vídeo no YouTube. Fechado, CDP? Tamo junto? Consegui responder? Vamos lá. Vamos lá, beleza. Expliquei aqui. Milson, beleza, Milson, tamo junto. Felipe Martins, boa noite, professor. Vou começar a estudar ciência de dados na Universo mês que vem. Onde eu posso encontrar esse tipo de conteúdo no CDP, mano? Tu tá indo pro lugar errado, velho. Desculpa aí, velho. Pô, Felipe, tu entrou na Univesp, velho. Na Univesp, velho. Tô brincando, cara. Não sei se você vai encontrar isso lá, não, mano. Mas cientista de dados na prática, você encontra casos práticos como esse, beleza? Milson, para melhorar a métrica, o que você poderia fazer? Eita, Milson, uma porrada de coisa, né? Então vamos lá, ó a pergunta do Jedi aqui. Jedi é massa por isso, CDP, olha só. Para melhorar a métrica, o que eu poderia fazer? N coisas, né? Então imagina aí, se você tem mais dados, vou partir da primeira coisa, né? Se você tem mais dados, será que já seria uma boa coisa a se fazer, né? Então imagina, sei lá, no hospital, e você utilizou, sei lá, uma massa crítica muito pequena, sei lá, você não pegou tudo, ou estava dando muito trabalho, então você jogou um bocado de registro e variável fora porque estava dando trabalho. Então, assim, começa pelos dados. Se você tiver mais dados, talvez ajude mais. Agora imagina que você está aí numa brincadeira, né? Que nem essa aqui, vai, a gente está fazendo um case aqui para aprender, Eduardo. Então, explica aí, o que a gente faria? Partindo desse pressuposto que a gente não vai mexer nos dados, a gente poderia melhorar tanto a parte de pré-processamento quanto a parte da criação da máquina preditiva, né? Na da parte de pré-processamento, você poderia fazer muito mais coisa ali, né? Pensa aí, fazer escala nos dados, se for necessário, fazer a parte de validação cruzada, né? Utilizar uma outra forma de fazer a separação da amostra de treino e teste, né? Que a gente utilizou na Tora ali mesmo, falamos, 25% e tá valendo, né? Então, essas duas coisas aqui já ajudaria pra caramba. Outra coisa que a gente poderia cara, na hora que a gente estava utilizando os algoritmos, será que tem outro algoritmo
que poderia fazer uma predição melhor? Será que se eu usasse um XGBoost, LatIBM? Será que se eu utilizasse uma rede neural? Será que se eu utilizasse Deep Learning? E por aí vai. Aí agora, não, Eduardo, eu tô aqui em Machine Learning ainda, bem devagarzinho, nesses algoritmos. Fala aí, se eu for usar o Randall Forest, o que eu posso fazer? Aí existe uma paradinha chamada parafuso do motor. O que é parafuso do motor? Lembra da caminhonete que eu desenhei, a Hilux, né? O algoritmo é a Hilux, fechou? O algoritmo é a Hilux, né? O algoritmo é o Randall Forest. A máquina preditiva é a Hilux. Cara, o motor não tem parafuso, né? Então o algoritmo, ele tem uns parafusinhos lá que a gente pode mexer. Então poderia mexer lá nos parafusos. E os parafusos, sabe o que são, cientista? São uns negócios chamados hiperparâmetros. São os parâmetros adicionais das máquinas preditivas. Lembra que eu te falei que o Randall Forest é uma floresta aleatória? Lembra? Então, essa floresta aleatória, eu posso escolher, por exemplo, a quantidade de árvore que eu quero plantar lá. Então, eu poderia utilizar um parâmetro e falar assim, então agora, ao invés de utilizar essas 100 árvores que utilizou aqui em default, eu quero utilizar 200, vai, deixa eu ver com 200. E isso poderia já melhorar. Beleza, Milson? Consegui te responder, mano? Felipe Martins, como eu posso elaborar um plano de análise de quantas vezes o paciente passou no hospital dentro de um mês? Pois não é normal um paciente ser recorrente no hospital de urgência e emergência. Como posso elaborar um plano para análise de quantas vezes o paciente passou no hospital dentro de um mês? Ixi, cara, tanta forma, né? Deixa eu pensar em uma aqui. Vamos lá. Quantas vezes o paciente passa dentro de um hospital? Deixa eu entender qual é o problema, né? Fala para mim qual é o problema. O problema é só porque ele está indo para o hospital várias vezes? Você quer prever se um paciente vai voltar ou não? Só deixa um pouco mais claro para mim aí, Lipão, porque assim facilita a cabeça aqui, beleza? Que eu sou meio lerdo, velho. Se você não explicar direitinho aí, eu não vou entender não, tá bom? Analisar quantas vezes o paciente passou, qual foi o CID, o atendimento e qual foi a conduta do médico. Cara, você quer fazer uma análise para trás mente, tá ligado? Você não tá querendo prever nada. Você tá querendo simplesmente fazer um BI aqui. Isso é muito comum, inclusive, sabia? A galera confunde muito o que você tá querendo prever com analisar uma coisa que já é dado, né? Isso já é um fato. Faz sentido ou não, Felipe? Ó, você quer analisar quantas vezes o paciente passou, qual foi o CID, tal, qual foi a conduta do médico. Essa parada toda já aconteceu, entendeu? Agora é BI, beleza? Aí é o BI, é o analista de dados. O cara vai olhar, vai fazer as inferências, depois vai criar uns KPI para melhorar isso aí. Pô, não, o médico tá dando um paciente, tá fazendo um atendimento muito ruim, pô. O cara nem aferiu ali minha pressão, tal, já me passou um antidepressivo, pô, tá de sacanagem, né? Então, assim, aí faz um KPI, né, para ter ali uma análise de conduta do médico. Então, você vai medir agora quanto tempo o médico está passando com o paciente e por aí vai. Então, assim, aí você está fazendo uma análise de BI, beleza? Agora, se você quer, por exemplo, dadas as informações do paciente, as queixas que ele teve nos últimos tais atendimentos, dada a CID que ele tem aí de forma recorrente, qual é a chance, a probabilidade, né, de que esse paciente esteja, né, com uma doença tal, aí não, aí você está querendo fazer uma estimativa, uma previsão, aí sim a gente consegue fazer um trabalho mais ou menos com machine learning. Beleza, Felipe? Eu nado e é horrível nadar com óculos cheio de água. Tu tá lembrando do Michael, né, mano? Ó o Pedro Ivo, nosso doutorzão aí. Fala, doutor. Acho que para atualizar as alterações precisa rodar o script do Python para subir o servidor de novo, né? É isso mesmo, por isso que deu ruim lá. Beleza? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Aí eu dei um Ctrl S lá na pasta, né? Aí funcionou. Foi isso mesmo, Pedrão. Boa. Israel, que bom. De boa. Faz um vídeo pra gente depois falando do baseline. Beleza, mano. Faço sim, tá anotado aqui, beleza, Israel? Aonde posso arrumar emprego de júnior? Eita, mano, vamos achar um emprego pra você agora, beleza? Vou arrumar um emprego pra você agora. Quer ver, ó? Glassdoor. Beleza? Glassdoor. Você vai entrar aqui no Glassdoor e aí você vai colocar aqui, ó, Data Scientist ou cientista de dados. Cientista de dados, beleza? Só que, cara, você não vai ficar procurando o júnior.
beleza? Nem o pleno, nem o sênior. Por quê? Porque se você ficar procurando júnior, pleno, sênior, master, você acaba se limitando, mano. Quem tem que dizer se você é sênior ou não é o cara lá não, tá ligado? Não é o cargo, não é a coisinha que tá lá. É simplesmente os seus resultados, mano, tá ligado? Não se limite não, então vá lá e mostre o que você é. Se a empresa vê que você realmente ainda não tem o estágio de maturidade que é necessário para assumir a função, eles vão explicar para você. E olha o que é legal, sabe o que eles vão fazer? Eles vão dar um feedback massa e vai falar bem assim, cara, então, eu esperava mais que você soubesse um pouco de Spark, porque a gente trabalha com streaming de dados, a gente trabalha com operações em real time, que ajuda os médicos aqui na hora que ele coloca o negócio e tal. E aí você vai saber fazer, sabe o que? Você vai anotar essa parada que eles estão falando. Você vai gravar. Você pega o celular, faz que nem o Índio Juruna, um deputado que tinha aí que gravava as conversas tudo, né? Você vai pegar o celular, vai lá, vai gravar aqui, vai falar, né? Eu tô gravando aqui só para não esquecer esse feedback e tal. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai ouvir várias vezes e cada vez que você ouvir vai ser uma sacada diferente. Aí você vai ver ele falando assim, pô, preciso estudar Spark. Então você vai falar, opa, vou estudar Spark. Preciso ter mais lida ali com prática. Pô, mas não tô trabalhando, como é que eu vou ter lida com prática? O Eduardo lá no CDP me ensina a fazer competições, porque competição é, cara, é o espelho da vida real. É o espelho da vida real, só com problemas ali elencados em locais diferentes, mas é o espelho da vida real. Tá ligado, mano? Então, assim, para tudo tem um jeito. E aí, o que você vai fazer? Vamos lá, você vai aqui no Glassdoor, você vai pegar o salário de todo mundo. O Glassdoor tá falando aqui para você, ó, aqui o salário atualizado dia 26 de julho, salário médio aqui de 8.300 da galera aqui no Brasil. Olha que legal. E aí, o que você vai ver? Você vai olhar as vagas aqui, né? Em vez de salário, você vai colocar vagas aqui, ó. Né? Aí você busca, pum, aí vai pingar aqui uma porrada de vaga. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar cada um desses aqui que estão escritos aqui, ó, e vai em informações aqui que eles estão pedindo, né? Geralmente eles colocam aqui requisitos, né? Requisitos, responsabilidades e atribuições, requisitos e qualificações. E aí você vai pegar 28. 28 por quê? Porque nós estamos no dia 28. Então você vai pegar 28, aí você vai ter mais 28 dias pela frente com ele guardando tudinho numa planilha de Excel aí mesmo, saca? Ou se quiser brincar com Python, cria um data frame aí, depois você exporta aí ou salva, e aí você vai armazenar os requisitos, depois você vai jogar vai fazer um Word Cloud e vai pegar quais são os requisitos que eles mais pedem. Aí você vai ver no Word Cloud lá, vai estar gritando para você lá, ele assim, ó, Python, SQL, estatística, e aí sabe o que você vai fazer? Você vai detonar nessa parada aqui, vai aprender o máximo possível, vai cuidar do seu portfólio, e o seu portfólio não é um Drive, não é um Google Drive, você vai entrar, vai aprender, vai fazer aplicação que nem essa que a gente fez hoje aqui, mano, vai lá detonar, vai fazer o máximo de aplicações, e aí, depois que você fizer essas aplicações que tiver já com bastante volume de conteúdo, você vai pegar cada uma dessas vagas aqui de pleno, de sênior, e vai aplicar para elas. Vai lá e vai se candidatar, mano. O não tu já tem, saca? E isso é super normal. Eu tô falando para você assim, cara, que na maior de boa, na vera mesmo. Por quê? Porque a gente tem essa porra desse instinto de medo de reprovação, porque isso é uma parada que vem aqui que é genético, mano. A gente traz isso dos nossos antepassados. Imagina lá na savana africana, se a gente era rejeitado lá pelo grupo, o que ia acontecer? A gente ia viver sozinho, ia vir um tigre dentro de sabre e ia comer a gente ia morrer. Então, o nosso organismo vem evoluindo há tempos e a gente vem guardando uma porrada de coisa que nem pertence mais a gente. Não existe mais tigre dentro de sabre, sabe? Não existe mais. Mesmo assim, a gente não fica com medo, né? Não tem uns medos assim que a gente fica assim, que são inclusive irracionais, não é? Por quê? Porque, cara, a gente não tem culpa, não. Essa parada vem evoluindo ao longo do tempo. Mas agora a gente tem a tática que é a seguinte: a gente já sabe disso. Né? E como a gente já sabe, agora a gente vai lutar contra essa parada. Então, você vai aplicar e a galera vai falar assim para você, né? Não vai ser no primeiro. Se você for aceito no primeiro, cara, tá massa, bingo, já conseguiu o que você quis. Se não foi, você vai pegar esse gravador do Juruna aí, vai gravar, e aí você vai prestar atenção em cada detalhe, porque o cara tá te dando um feedback, o cara de mercado, mano. Você vai ficar tora nessa parada, porque aí no outro que você for,
você vai ver que isso já vai fazer diferença. E aí, moleque, você vai conseguir essa parada. Sabe por quê? Porque, ó, quando desistir não é opção, o sucesso é inevitável. Guarde essa frase aí para você ecoar, escreve ela, pega aí, coloca aqui, que nem eu coloco esses negócios aqui, eu coloco na parede. Quando desistir não é opção, o sucesso é inevitável. E aí, meu caro nobre João Vitor da Fonseca, você vai conseguir. Tamo junto, mano? Beleza? Lipão, consegui explicar pro Lipão. É isso aí, velho. Iniciante, tamo junto. Perdeu uma oportunidade hoje só por falar a palavra Júnior. Já espantou a recrutadora. Pois é, cara. Não, tem dessa não, mano. Tem dessa não, beleza? Você tem que estar aí pro que deve é, tá bom? Beleza, galera? Para mim foi uma honra estar com vocês aqui até agora. Desculpe por me estender demais. Não gosto de tomar muito o seu tempo, mas eu tenho certeza que ele foi muito bem aproveitado e amanhã tem muito mais, beleza? Um beijo, um abraço, tamo junto. Amanhã a gente se encontra. Valeu, cientista!